Pega sua Bíblia comigo, vamos ler um texto e fazer uma interpretação exegética desse texto. O texto que nós vamos fazer a análise hoje é primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Existe uma interpretação que se falam desse texto e nós vamos fazer uma interpretação de modo exegético para que você entenda o real sentido desse texto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual vai ser a nossa interpretação desse texto? Bom, vamos analisar o texto de modo exegético. Nós temos aí, eu coloquei aí, a Bíblia não diz que os anjos estão ao nosso redor e Satanás está ao nosso derredor. Nós temos um texto, eu coloquei o texto no grego, nessa faixa amarela, e destaquei peripatei, que é a palavra grega para o nosso derredor. Então, vamos lá. O que ensina? É como se você estivesse numa bolha, e essa bolha fosse o seu redor. O seu redor, logo, estão os anjos de Deus. O anjo do Senhor está ao seu redor. Então, você está nessa bolha. Logo após, então, nós temos uma segunda bolha, que seria o derredor. Quem está ao derredor, no ensino que muitas das vezes trago, é Satanás. Então nós temos aí o anjo do Senhor ao nosso redor e ao nosso derredor Satanás. A expressão peripatei é o mesmo que está em volta. Então, o sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está à vossa volta. Ele está à vossa espreita. Ele está esperando uma oportunidade. Quando você pega no português, analisa a palavra derredor, pega o dicionário de português, procura a palavra derredor. Vai estar assim, o mesmo que ao redor. Então, derredor e ao redor é a mesma coisa. Analisando o texto aqui, qual a conclusão que nós vamos chegar? Que o sentido de que o anjo do Senhor está ao nosso redor e Satanás ao nosso derredor não existe. Essa é uma interpretação totalmente errada do texto por falta de uma leitura gramatical, é um erro gramatical junto com o erro exegético. Então, analisa o texto e aí nós vamos entender que sede sóbrio e vigilantes, sede sóbrio, ser sóbrio e ser vigilante, isso cabe a nós. Esse é o nosso papel. Por que a gente tem que ser sóbrio e por que a gente tem que ser vigilante? Sóbrio é você ser lúcido. Por que ser sóbrio e vigilante é um papel nosso? Porque o diabo, o nosso adversário, está à nossa espreita. Ele está de olho em nós, procurando uma oportunidade para nos tragar. Analisando o texto à luz do seu contexto, analisando o texto de maneira gramatical e analisando o texto de maneira exegética, essa teologia de redor e derredor, ela cai por terra, ela não existe, ela é uma teologia que não se sustenta à luz do próprio texto. Fica a nossa explicação aí. Deus abençoe a sua vida. Pega o seu papel, a sua caneta e anote essa interpretação.